Continuando sobre a explicação do Covém. Gente, para tirar esse batom, tem que trazer o removedor de maquiagem. Então, o lugar onde o Covém se reúne com mais frequência e tradicionalmente chamado em inglês de Covenant, geralmente uma casa particular, mas não necessita de suma sacerdotisa ou sumo sacerdote. Quase sempre é lugar que dispõe mais de espaço ou onde o grupo pode guardar o material. Tomar água aqui para hidratar o organismo, né? Que o bruxo precisa de água, bruxo Ramos Moura. Às vezes os icanianos começam a se reunirem e depois de algum tempo percebem que formam um covém. Há ocasiões em que as discussões relativas à organização só surgem depois de aparecerem problemas dentro do grupo. A criação de covéns. Eu vou fazer este vídeo para dar uma parada, tá bom? A criação de covém. Existem conflitos? Sim, existem conflitos. Assim como existem conflitos em todas as igrejas, né? Olha, eu digo assim, eu, bruxo Ramos Moura, bruxo solitário, porque não tem pessoas que se interessam, que queiram interagir comigo. Embora pareça assim um diálogo, um pequeno diálogo, mas as pessoas não têm interesse de formar um grupo de estudo, um covém. Existem conflitos interpessoais entre os wicanianos, do mesmo modo que existem qualquer outro grupo de seres humanos. O conflito é parte integrante da interação humana, uma tradição wicaniana chamada desmembramento ou ramificação permite que pessoas descontentes abandonem o covém e formem o seu próprio grupo independente. São vários os motivos que podem dar origem a uma nova tradição. O covém original aumentou demais, as pessoas se mudam e não conseguem continuar reunindo-se com o covém original. As pessoas ficam insatisfeitas e saem. As pessoas são solicitadas a sair do covém para criar o seu próprio grupo. Existe, sim, esse tipo de coisa. Talvez as pessoas queiram tentar algo novo e diferente. E o antigo covém não tem interesse de mudar. Gente, eu venho para essas bandas protegido, olha só. Olha a bota. Olha a bota do bruxo. Olha a bota do bruxo. Porque eu estou em uma região de Caatinga e aqui existe muita cobras cascavéis. Eu já até vi uma cobra cascavel, hoje não. Em vídeo passado eu vi uma cobra cascavel. Eu estava com um grupo de pessoas e apareceu uma cobra de repente. Mas não dá medo não. Se a gente atacar ela, ela vai se defender, lógico, né? Então, como se pode ver, o desmembramento é um mecanismo que permite deixa eu ver aqui. Mas a tradição diz que a separação no covém se torna independente, não havendo em geral mistura de membros de um e de outro. Normalmente a pessoa precisa optar por participar de um deles. Isso também varia de tradição para tradição. Por exemplo, algumas tradições conservam o costume da bruxa rainha em que a suma sacerdotisa do covém de origem é reconhecida como uma espécie de suma sacerdotisa senior. Pelas sumas sacerdotisas do covém
desmembrados. Esse costume é benéfico quando existem desavenças entre os covens. Aí vem a pergunta, por que desavenças? Gente, nós estamos no planeta Terra. Nós estamos num planeta muito ligado às energias materiais. E isso acontece, discussões acontecem. Deixa eu tomar mais água para hidratar, porque está um pouquinho quente. Embora os meus avós falavam que mês de agosto é onde aparece muita cobra. As cobras piores são aquelas humanas, é verdade. Tem muitas cobras humanas que são as mais traiçoeiras. A tradição wiccaniana diz que uma pessoa só pode pertencer a um coven por vez. Esse princípio prescreve que a pessoa deve ser um só senhor e também impede a passagem de um grupo a outro. Essa pode parecer uma medida restritiva. Alguns grupos alteram a regra para indicar um coven de determinado tipo. Deixa eu passar a câmera aqui para o outro lado, ver se eu consigo inclinar ela aqui na moto mesmo. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Dá para inclinar e fica legal aqui. Fica bem legal a visão. E é melhor para eu estar em contato com vocês, tá bom? A tradição wiccaniana diz: uma pessoa só pode pertencer a um coven por vez. Esse princípio prescreve que a pessoa deve servir a um só senhor também. Impede a passagem de um grupo para outro. Essa pode parecer uma medida restritiva e em alguns grupos alteram a regra para indicar um coven de determinado tipo. Em outras palavras, uma pessoa pode dirigir um coven de ensino ao mesmo tempo ser membro do coven de trabalho. Ou seja, né, ela pode dar orientação àquele grupo, orientação a um determinado grupo, mas não exercer função nos dois covens, tá bom? Ou pode participar de um grupo que realiza regularmente rituais de grandes grupos e concomitantemente frequentar outro voltado à magia cerimonial. Eu vou explicar depois a vocês o que é magia cerimonial. Mais fechado e secreto. Nesse caso, o coven se assemelha mais a pequenas organizações do grupo do que a grupos compatriotas fortemente unidos. A maioria das tradições wiccaniana de longa data dispõe de regras específicas com relação à participação. Como a própria Wicca em si, o seu coven se torna aquilo que você faz dele. Para dar um exemplo, os autores participam do coven de trabalho pequeno, que é bem eclético, e contrário a modelos hierárquicos. O responsável é sempre aquele que, com sua mente, lidera a unidade no momento. Quem está presidindo o sabá é responsável pelo sabá. Além disso, Stille, que é a escritora Stille Daniels, é responsável por um coven de ensino separado, que se reúne por um ano e um dia, o que oferece
a iniciação de primeiro grau. Às vezes, Paul Tutton, ele participa, que é o esposo dela, tá bom? Dois escritores maravilhosos que fizeram essa grande riqueza, né? E é Wicca essencial. Às vezes, Paul participa como conferencista convidado. Paul é um membro de um coven de âmbito nacional que ajuda a oferecer segurança em festivais e encontros em todos os Estados Unidos. A Steele Daniels, que fala, não faz parte desse grupo, embora às vezes colabore com ele. Tanto Stella, como Paul são membros de uma igreja wiccaniana local que tem isenção de impostos. Assim como no Brasil, né? As igrejas têm isenção de impostos, né? E ambos exercem funções ministeriais nessa igreja. Stella, né? Se considera membro de dois coven, o grupo de tradição, o grupo de trabalho e o grupo de ensino. Cadê aqui? Mas cada um tem os seus objetivos, né? Paul é oficialmente membro de um só convém, grupos de segurança, embora participe de vários outros grupos wiccanianos. Ele dá orientação, né, a vários outros grupos wiccanianos, embora ofereça uma estrutura adequada para que os seus membros recebam reconhecimento federal e a proteção para seus covens filiados. Se quiserem, né? Se quiserem, está dizendo aqui. Existem muito poucas regras rígidas. Um coven é o que faz dele e ele cresce, evolui e muda ao longo do tempo. Alguns coven têm a reputação de existir há séculos. Outros existem há décadas. Apenas existem outros ainda, como o coven de ensino de Steele Daniels, que só atuam por um período específico de tempo. Blessed be! Bom domingo, bom domingo. Beijos de luz, beijos de luz, beijos de luz, iluminados, iluminadas. Iluminados, iluminadas, que teu dia seja maravilhoso e abençoado.